todos em pé. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Leiamos. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviada por eles, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, e pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus. Honrai ao Rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e concordado, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando, sendo esbofeteado por isso, suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porque para isto mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirmos os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pois suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, os convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, que eu compreenda, que eu proclame, que eu viva a tua palavra. Ó Senhor, precisamos do teu Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento e entender com clareza a tua palavra. Precisamos do teu Espírito Santo e da ação poderosa do teu Espírito em nossa vida, Senhor, para termos ousadia e coragem para proclamar, ó Deus, e poder para viver de acordo com os ensinos da tua palavra. Ajuda-nos a assim viver, para a honra e glória do teu nome e para o nosso próprio bem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se.
Estamos pregando na Epístola de Pedro desde o ano passado sobre a temática como viver em sociedade hostil à nossa fé. E a primeira resposta que encontramos no texto de Pedro é que devemos viver conscientes da nossa identidade. Segundo, devemos viver louvando a Deus e alegrando-nos nele pela salvação que ele nos concedeu. Já vimos também no texto de Pedro que a maneira de vivermos em uma sociedade hostil à nossa fé é também viver de maneira condizente com essa salvação que recebemos de Deus. E neste bloco discursivo de Pedro, que vai do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 3, versículo 12, nós começamos a tratar sobre uma outra maneira de se viver nessa sociedade hostil, que é viver mantendo um comportamento exemplar em meio a essa sociedade hostil à nossa fé. Não interessa o quanto essa sociedade sem Deus nos hostilize, nós devemos ter uma conduta exemplar. É assim que devemos responder. E, sobretudo, devemos ter uma conduta exemplar nos nossos relacionamentos. Primeiro, o nosso relacionamento com as autoridades constituídas. Então, devemos viver um comportamento exemplar com as autoridades governamentais e políticas. E como é esse comportamento exemplar nesse relacionamento? Pedro vai nos dizer que devemos viver de maneira submissa. Devemos ser submissos às autoridades, que devemos honrar as autoridades constituídas, quer sejam elas boas ou quer sejam elas más. Na maioria das vezes essas autoridades serão autoridades más, mas mesmo assim devemos viver submissas e obedientes às leis dessas autoridades. Obviamente, Pedro coloca um limitador nesse comportamento exemplar de obediência, que nós devemos fazer isso por temor ao Senhor. Nós devemos fazer isso por temor ao Senhor. Nós devemos fazer isso, obedecer às autoridades, como ele vai dizer aí, por causa do Senhor. Então, a causa de nós obedecermos é o Senhor. Esse é o limitador, e por temor ao Senhor. Então, na medida em que essas autoridades, boas ou más, instituem leis que obriguem a gente a ir contra o Senhor, contra a lei do Senhor, que nos obriguem a deixar de temer a Deus, esse aqui é o limitador. Mas enquanto não chegar a esse ponto, nós devemos ter um comportamento de obediência e um comportamento exemplar de sujeição às leis instituídas no país em que vivemos. Isso é verdade para nós e era verdade também para os cristãos daquela época. Imagine, os cristãos a quem Pedro escreve eram forasteiros. Eles eram estrangeiros visitantes naquelas regiões da Ásia ou visitantes que estavam residindo ali. Então imagine, se eles se insurgissem contra as autoridades, seria um péssimo comportamento, um comportamento que denunciaria o cristianismo como uma religião subversiva, como uma religião que seria uma ameaça
para as ações e uma ameaça para os governos instituídos. E naquele primeiro momento do cristianismo, isso não podia acontecer. E na verdade, essa é a ideia cristã. Nós não devemos ser subversivos às leis das nações, das leis do país, a não ser que essas leis nos obriguem a desobedecer a Deus, a não ser que essa obediência seja uma obediência que vá contra o Senhor. Fora isso, devemos manter um comportamento exemplar em relação às autoridades. Devemos manter um comportamento exemplar também no que diz respeito aos relacionamentos com o patrão ou com os nossos patrões. Obviamente aqui eu estou contextualizando o texto, porque literalmente o que Pedro diz é que nós devemos manter, ou os escravos cristãos da época deveriam manter um comportamento exemplar no relacionamento com os seus senhores. Escravos cristãos deveriam manter relacionamento exemplar com os seus senhores. Nós não vivemos uma época, graças a Deus, de escravatura. Então, nós contextualizamos o texto dizendo que devemos manter um relacionamento exemplar com o nosso patrão. E como é esse relacionamento exemplar? O pastor Dejaci pregou sobre isso. Da mesma maneira, esse relacionamento exemplar é um relacionamento de submissão. É um relacionamento de obediência. Quer seja esse patrão bom, ou quer seja esse patrão mau. E qual é o limitador? Quando é que a gente não vai se sujeitar e não vai obedecer ao nosso patrão? Quando a obediência e a sujeição implicar em comportamento nosso que vai ferir a nossa consciência cristã, a um comportamento nosso que vai expressar falta de temor a Deus. Porque Pedro deixa claro que esse comportamento exemplar do empregado para com o patrão, contextualizando, ele é por temor ao Senhor. É verdade que a nossa tradução, a área que a gente está usando, ela é um tanto ambígua nesse sentido. Observe como o versículo 18 é falado na área. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Dá a impressão de que devemos ser submissos por temor ao Senhor humano. Quando se lê esse texto, essa é a primeira impressão. Por isso, a nova tradução da área corrigiu esse problema. Ela vai dizer: sede submissos ao vosso Senhor, vírgula, com todo o temor. Porque o temor não é o temor, o medo ou a reverência ao Senhor humano. O temor é o temor a Deus, porque no versículo 17, Pedro deixou claro: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus. Temei a Deus. Então, por temor ao vosso Senhor, por temor a Deus, obedecei ao vosso Senhor humano. Então, a outra tradução, a tradução da área corrigida, deixa o texto com um sentido mais claro. É essa a ideia exatamente. É por temor a Deus que devemos ter um comportamento exemplar em relação aos nossos patrões. E o patrão aqui, quer seja a gente empregado, como o pastor Dejaci falou, ou nós um prestador de serviço, é o nosso patrão. A gente deve obedecer às orientações, obedecer às normas, obedecer aos pedidos.
do nosso patrão, a quem nós estamos prestando serviço. Por temor a Deus. Por temor a Deus. E com todo respeito. Devemos obedecer. E Pedro apresenta várias razões. Além da razão geral, a questão do temor a Deus, Pedro apresenta várias razões para a gente ter esse comportamento exemplar no relacionamento com o patrão. Quer seja ele bom ou um patrão mau. Um patrão perverso ou cordial. Submeta-se às suas ordens, obedeça a ele por temor ao Senhor. Por causa do Senhor. Mas ele vai apresentar mais razões. Versículo 19. Porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Então, a outra razão é por motivo de sua consciência para com Deus. A nossa consciência cristã é uma consciência que nos diz que toda autoridade é constituída por Deus. A nossa consciência cristã diz que nós devemos obedecer às autoridades por causa de Deus. Então, para ser coerente com aquilo que nós acreditamos, devemos obedecer ao Senhor, quer seja bom, quer seja mal. O motivo de nossa consciência para com Deus. Então veja, a motivação tem a ver com o temor a Deus, a nossa consciência para com Deus. Segundo, Pedro vai dizer que isto é grato a Deus, que devemos obedecer porque isto agrada a Deus. Isso agrada a Deus. A pastor Dejaci já pregou sobre isso também, eu estou só recapitulando, não vou entrar em detalhes sobre isso. E um terceiro motivo que Pedro vai apresentar, que o pastor Dejaci começou a pontuar, mas que disse claramente, isso aqui é assunto para outro sermão, é que nós devemos ter um comportamento exemplar em relação ao nosso patrão, porque, versículo 21, porque para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Um outro motivo é que nós devemos ser bons servidores dos nossos patrões, porque nós somos chamados para isso. E fomos chamados não só para ser bom servidor, fomos chamados para servir aos nossos patrões, mesmo sofrendo injustamente. Nós fomos chamados para servir aos nossos patrões, mesmo que eles sejam injustos para conosco, mesmo sofrendo injustiça desses patrões, mesmo se eles forem maus para conosco e nos fizerem sofrer. Nós fomos chamados para servir, mesmo sofrendo. Agora, Pedro vai pegar essa questão do sofrimento, do chamado para o sofrimento. É interessante que Pedro fala do chamado do sofrimento dentro do contexto do serviço que o escravo deveria prestar ao seu senhor ou que nós devemos prestar ao nosso patrão. Mas Pedro não se limita a tratar essa questão do chamado para suportar o sofrimento injusto simplesmente na questão da relação trabalhista. O chamado para suportarmos os sofrimentos se aplica a essa questão, mas Pedro deixa claro que essa questão do chamado para suportar o sofrimento é uma questão muito mais ampla na vida cristã. Até porque ele diz anteriormente
no versículo 16 do capítulo 2, que todos nós somos servos de Deus. Se formos pessoas livres, somos servos de Deus. Se forem escravos, também são servos de Deus. Nós somos servos de Deus. E o que nos identifica como servos de Deus é que uma das características do servo de Deus é que eles devem ter nos seus corações a disposição para sofrer por causa do seu Senhor. Então eu quero tratar agora dessa questão do chamado para o sofrimento, não somente aplicando no contexto imediato da relação patrão-empregado, da relação esposa com marido descrente, como Pedro vai tratar mais na frente. Eu não quero tratar dessa questão simplesmente disso, eu quero pensar no chamado para o sofrimento num sentido mais amplo. Pois Pedro, embora aplique, repito, num contexto imediato, ele pensa nessa questão do chamado para o sofrimento para todo cristão, pelo fato de todo cristão ser filho de Deus. Primeiro, porque somos servos de Deus. Não é um chamado só para o servo escravo. Segundo, porque no capítulo 3, Pedro vai aplicar esse mesmo princípio. Aquele que for maltratado, observe no capítulo 3, versículo 9: não pagando mal por mal, injúria por injúria. Então, essa é a discussão que Pedro está dando a todos os cristãos. Vocês não devem pagar o mal por mal, nem injúria por injúria. Então, o chamado para o sofrimento é um chamado para todo cristão. E é um chamado para todo cristão em todos os relacionamentos. Pedro constrói, na verdade, uma teologia do sofrimento. A teologia mais completa que a gente tem sobre o sofrimento e o chamado de Deus para sofrermos é construída pelo apóstolo Pedro. Pedro diz, porquanto fostes chamados para isso. Chamado para isso o quê? Qual é o chamado de Deus a que Pedro está se referindo? Porquanto fostes chamados para isso. Versículo 21. Para isso mesmo fostes chamados. Chamado para suportar sofrimentos. Para suportar com paciência os sofrimentos. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. É um chamado que não é muito agradável. É um chamado que está fora de questão na teologia de muitas pessoas hoje em dia. É um chamado que está fora de questão na crença de muitas pessoas hoje em dia. E até de muitos círculos cristãos hoje em dia. O chamado para o sofrimento? Não. Deus não nos chamou para sofrer. Deus não nos chamou para sofrer. Deus não quer que a gente sofra. Muitos acreditam, pensam e proclamam isso. Mas Pedro está dizendo, para isso mesmo foste chamado. E ele está deixando claro, pelo que ele falou anteriormente, que isso ao qual nós fomos chamados é o sofrimento. Nós somos chamados para o sofrimento e para suportar o sofrimento com paciência. No entanto, deixe-me esclarecer uma coisa. O chamado para o sofrimento, aqui em Pedro, não é um chamado para o sofrimento relacionado à nossa condição humana de pecadores caídos. Deus não nos chamou para o sofrimento no que diz respeito a essa nossa condição de pecadores caídos.
Não é esse tipo de sofrimento que Pedro está dizendo aqui. É verdade que todos nós sofremos, todos nós, sem exceção, sofremos, por causa da nossa condição de seres humanos, pecadores, caídos, que vivem no mundo caído. Todos nós sofremos por isso. Mas esse não é um sofrimento que é resultado do chamado de Deus para sofrermos. Não é esse tipo de sofrimento que Deus nos chamou para sofrer. Esse tipo de sofrimento, ele é a consequência natural do fato de sermos pecadores e de vivermos no mundo caído. E esse sofrimento não se aplica somente a nós, os cristãos. Esse sofrimento se aplica a todo ser humano. Então não é um sofrimento ao qual Deus nos chamou para sofrer. Não. Esse sofrimento é um sofrimento ordenado por Deus em consequência dos nossos pecados. Esse tipo de sofrimento relativo à nossa condição de seres humanos caídos é um sofrimento que todos nós passamos por causa de doenças. É um sofrimento que todos nós passamos por causa do envelhecimento. É um sofrimento que todos nós passamos por causa da morte. E a consequência do pecado trouxe isso: envelhecimento, doença e morte. Então, se essa é a consequência do pecado, todos nós iremos sofrer. Agora, não é a respeito desse sofrimento que Pedro está dizendo que nós somos chamados por Deus para sofrer. Nem tampouco Pedro está afirmando que fomos chamados para suportar com paciência o sofrimento que é consequência de nossos pecados pessoais. Pedro deixa isso claro. Que glória há se você pecando sofre por isso. Há sofrimentos, tanto sofrimentos que diz respeito aos nossos relacionamentos, como outros tipos de sofrimentos que são consequências de nossos pecados, consequências de escolhas e decisões pecaminosas em nossa vida. Obviamente, há muito sofrimento humano. Eu diria que a maior parte dos sofrimentos humanos são consequências do fato de sermos simplesmente seres humanos caídos. E boa parte dos sofrimentos que nós passamos por eles são resultados de pecados que nós cometemos em nossa vida, de escolhas que fizemos pecaminosas, e por isso estamos sofrendo as consequências até hoje. É fato que esse tipo de sofrimento é previsto pelas Escrituras. É fato também que devemos até suportar esses sofrimentos pacientemente. Até esses sofrimentos devemos suportar com paciência. Mas o diferencial aqui é que Pedro diz que nós somos chamados para suportar com paciência sofrimentos. Quais os sofrimentos que nós fomos chamados por Deus para suportar com paciência? Os sofrimentos injustos. É esse tipo de sofrimento que Pedro está dizendo. Olha, se você é como empregado, faz o bem, seu patrão é mau, e isso te faz sofrer, esse é um sofrimento injusto. Se você, como esposa, procede bem, submissa, cordial, respeitosa com seu marido,
e ele te trata mal, ele é mal com você, esse é um sofrimento justo. Se você, como marido, é desrespeitado pela sua esposa, quando você é um bom marido, protetor, cuidador, e você sofre porque é desrespeitado por a sua esposa, esse é um sofrimento justo. Se nós somos bons cidadãos na sociedade e o governo cria leis que nos prejudicam, como cristãos, como bons cidadãos, pelo fato de sermos cristãos, e nos faz sofrer por isso, faz sofrer a perda da guarda de filhos, faz sofrer ameaças, e o cristão sofre por isso, por causa de leis governamentais que vão contra a lei de Deus, e fazem o cristão sofrer por estar obedecendo a Deus. Esse é um sofrimento injusto. Se filhos são obedientes aos seus pais, respeitosos, e seus pais são espancadores, cruéis, desumanos em sua maneira de disciplinar o filho, são pais violentos, às vezes bêbados, que maltratam a esposa e maltratam filhos, mesmo sendo bons filhos e boas esposas, e passam por sofrimento, obedecendo, respeitando o marido, respeitando o pai. Esse é um sofrimento justo. É desse tipo de sofrimento que Pedro está dizendo: para isso fomos chamados, para suportar com paciência sofrimentos injustos. E Pedro vai dizer: por quê? Por que nós somos chamados para suportar com paciência sofrimento injusto? Qual a principal razão pela qual nós somos chamados para suportar com paciência sofrimentos injustos? Qual a principal razão de Deus nos chamar para isso? Ele vai dizer: porque Cristo sofreu em vosso lugar. Essa é a principal razão, porque nós somos chamados por Deus para suportar com paciência sofrimentos injustos. Porque Cristo sofreu injustamente. Cristo sofreu injustamente. Nós somos servos de Deus. Se o nosso Senhor sofreu, nós, como servos dele, somos melhores do que ele para não sofrer. Cristo sofreu. E o que está em Cristo é que Cristo sofreu injustamente. E é fato. Cristo sofreu e sofreu injustamente. Portanto, os sofrimentos injustos pelos quais nós passamos na vida não são sinais, não são indicação de que Deus não se agrada da gente. Muitas pessoas, quando passam por sofrimentos, e sobretudo por sofrimentos injustos, têm a sensação de que Deus não está se agradando deles, de que Deus não está satisfeito com eles. Mas não é verdade. Quando cristãos passam por sofrimentos injustos, isso não indica que Deus não
não está desagradando essa pessoa. Pois Jesus Cristo passou por seu sofrimento injusto. E Deus sempre se agradou e sempre se agradará de seu filho. Se seu filho passou por sofrimento, não é sinal de que suportar e passar por sofrimento injusto significa que Deus não se agrada mais da gente. E a prova é que Jesus sofreu injustamente. E Deus sempre se agradou do seu filho. Deus, na verdade, disse a respeito do seu filho: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus nunca desagradou do seu filho. O seu filho sempre foi agradável ao Pai. Sofrer sofrimentos injustos não significa que Deus abandonou o sofredor. Não. Porque Deus sempre esteve com o seu filho. E sobretudo esteve com ele no momento do sofrimento. Paulo deixa isso, que Deus estava em Cristo. Lá na cruz, Deus estava em Cristo. Não era só com ele, não, estava nele. Deus nunca abandonou o seu filho. Então o sofrimento não é indicação de abandono de Deus. Se você está passando por sofrimento injusto, ou mesmo por sofrimentos que sejam consequência dos seus pecados, ou mesmo que sejam por sofrimentos que sejam relativos ao fato de ser ser humano pecador, ao sofrimento que é natural de todo ser humano, isso não indica que Deus o abandonou. Jesus não sofreu esse tipo de sofrimento. Sofrimento por escolhas pecaminosas. Jesus não sofreu esse tipo de sofrimento. Sofrimento por causa da sua condição humana pecaminosa. Não. Porque, como o texto deixa claro, ele não pecou. O versículo 22 diz que esse Jesus que sofreu, ele não pecou. Ele nunca pecou. Então, o sofrimento de Cristo é um sofrimento que Pedro vai dizer aqui. Cristo sofreu. Essa é a razão por qual vocês foram chamados. Porque Cristo sofreu. E Pedro vai acrescentar um detalhe. Ele sofreu injustamente em vosso lugar. O sofrimento de Cristo foi um sofrimento vicário. Foi um sofrimento substituto. Ele sofreu no lugar de vocês. Ele experimentou os sofrimentos que vocês experimentam. Os mesmos sofrimentos que vocês experimentam, ele experimentou. E ele experimentou no lugar de vocês, para, de certa forma, substituir ou carregar sobre ele mesmo esses sofrimentos. Então, nós somos chamados para o sofrimento. Sofrimentos injustos que Jesus sofreu injustamente. E isso é agradável a Deus. Como foi agradável a Deus que o seu filho sofresse injustamente para nos redimir, é agradável a Deus que soframos injustamente por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Ele sofreu por nós. E se nós sofremos por causa dele,
Isso é agradável a Deus. É agradável a Deus porque o sofrimento injusto nos identifica com Jesus. O sofrimento injusto cria uma identidade do nosso relacionamento com o relacionamento com Cristo. Ele sofreu por nós. Por Ele também devemos sofrer injustamente. Isso nos identifica com Ele. E isso não é agradável a Deus. Fomos chamados então para esse tipo de sofrimento, porque isso nos identifica com Cristo. Pedro diz mais o seguinte: que Cristo sofreu para nos deixar um exemplo, a fim de que sigamos os seus passos. Deus nos chamou para o sofrimento justo, porque Deus quer que nós imitemos o seu Filho nos sofrimentos injustos. Deus quer que a gente imite o seu Filho. Como disse, esse não é um chamado muito agradável. Mas se o Filho de Deus sofreu, suportou com paciência os sofrimentos injustos, Deus quer que a gente se identifique com Ele. Deus quer que a gente siga os seus passos. Seguir nas pegadas de Jesus, que é a figura bíblica para o discipulado. O discípulo é aquele que segue após o seu mestre. Ser discípulo de Jesus, seguir nas suas pisadas, nas suas pegadas, implica em sofrimentos injustos. Os sofrimentos injustos e suportar os sofrimentos injustos faz parte da caminhada cristã. Faz parte da caminhada cristã. Nós não devemos descartar essas possibilidades. Não devemos ter um coração indisposto a esse tipo de sofrimento. Não, porque isso faz parte da vida cristã. Não tem como a gente dizer que é discípulo de Jesus e não seguir os seus passos. Não tem como a gente seguir os passos de Jesus e não trilhar o caminho do sofrimento. O sofrimento justo. Ele nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. A caminhada de Jesus durante a terra foi uma caminhada que ele o levou a Jerusalém para sofrer. O levou a Jerusalém para morrer crucificado. Mas também foi uma caminhada que o levou à ressurreição e à glória celestial. Não tem como a gente seguir os passos de Jesus rumo à glória celestial. Não tem como a gente seguir os passos de Jesus rumo à ressurreição dentre os mortos, que é a nossa esperança viva, que Pedro diz, que nós temos uma esperança viva, a ressurreição dentre os mortos.
Nós temos uma esperança viva, que é a glória celestial. Não tem como a gente seguir os passos de Jesus rumo à ressurreição e à glória se desprezarmos, seguir os passos em direção ao sofrimento e à morte. A condição passada de Jesus, que foi a sua caminhada em direção ao sofrimento e morte, é a condição presente de todos os cristãos. Somos chamados para no presente seguir os seus passos que ele trilhou no passado. A condição presente de Jesus, que é um Cristo ressurreto e glorioso, será a condição futura de todos os cristãos que no presente trilharam o caminho rumo ao sofrimento e à morte por causa de Jesus, para seguir os seus passos. O chamado ao discipulado, o chamado ao comportamento exemplar, exige de nós aceitar a realidade do sofrimento, à semelhança de Cristo, dos sofrimentos injustos, e suportar com paciência esses sofrimentos. A partir do versículo 22, Pedro nos dá exemplos do que significa seguir os passos de Jesus na caminhada do sofrimento. Como é que devemos seguir os passos de Jesus nessa caminhada rumo ao sofrimento? Pedro explica como é que a gente deve fazer isso. Ele vai dizer que Cristo, quando foi ultrajado, quando ele foi insultado, ele não revidava. Ele não revidava. Como é que nós devemos nos comportar em relação aos sofrimentos injustos? Devemos nos comportar exatamente como Jesus se comportou. Devemos trilhar o caminho do sofrimento, mas não somente isso. No caminho do sofrimento devemos imitar a Cristo. E como nós vamos seguir os seus passos, como nós vamos imitá-lo na trilha do sofrimento, dos sofrimentos injustos? Como nós vamos ser semelhantes a Ele? Primeiro, Pedro vai dizer que Cristo não pecou, Cristo não abriu a sua boca para cometer enganos. Então, na trilha do sofrimento, imitando Jesus, seguindo os passos de Jesus, os sofrimentos injustos, eles só serão sofrimentos injustos se não forem consequência dos nossos pecados, porque Cristo não pecou. Então, primeiro ponto, só serão sofrimentos injustos se não forem sofrimentos que são consequências dos nossos pecados. Então, que sejam sofrimentos que não são consequências dos nossos pecados, porque Cristo não pecou. Então, vamos ter um comportamento exemplar. Não vamos abrir a nossa boca em situações de sofrimentos injustos. Não vamos abrir a nossa boca para pronunciar palavras de engano, palavras maldosas. Porque numa situação de sofrimento, e sobretudo de sofrimento injusto, irmãos, o primeiro sentimento que vem ao nosso coração é o sentimento de ira. Toda vez que nós somos injustiçados, nós ficamos irados. E quando nossos corações estão irados, a nossa língua fica afiada para pronunciar maldições, para pronunciar difamações, para fazer acusações.
situações de sofrimentos injustos. E, sobretudo, lá no seu julgamento e condenação, conforme o Evangelho de Marcos, Jesus não abriu a sua boca. Quando ele foi acusado injustamente, com acusações falsas, Marcos diz no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 61. Ao ser interrogado pelo sacerdote, você não vai responder nada a essas acusações que fazem contra ti. O Evangelho de Marcos diz que Jesus não abriu a sua boca. Ele ficou em silêncio. Seguir os passos de Jesus em situações de sofrimentos injustos, de julgamentos injustos, de tratamentos injustos. Seguir os passos de Jesus é sofrer não pecando por nossos pecados pessoais, e é sofrer como Jesus, calado, não abrindo a sua boca para proferir palavras de engano ou qualquer palavras ofensivas. Pedro ainda vai nos dizer que seguir os passos de Jesus significa, como já disse, não revidar. Não revidar. Quando for ultrajar é ofender gravemente alguém, é desrespeitar gravemente alguém. Então, ser ultrajado é ser desrespeitado gravemente, é ser ofendido gravemente, é ser insultado. E Jesus passou por isso, no seu julgamento e na sua condenação. Ele recebeu insultos. O Evangelho de Marcos diz que até daqueles que estavam crucificados por ele. Diz que estes mesmos os insultaram, os sacerdotes os insultaram, os guardas os insultaram, da guarda romana. Ele foi insultado por todos no seu julgamento. Foi maltratado. Foi extremamente maltratado. Chicoteado, bateram em sua cabeça, cuspiram em seu rosto, colocaram-lhe na cabeça, cravaram uma coroa de espinho. Ele foi extremamente maltratado e ultrajado. Mas além de não abrir a sua boca, ele não revidou. Não revidou com ultraje, desrespeitando quem ele desrespeitou, ameaçando quem ele maltratou. Ele não revidou com ameaças. Não somente devemos suportar os sofrimentos injustos com paciência, como Cristo suportou, mas em meio aos sofrimentos injustos, devemos seguir os seus passos, seguir o seu exemplo, imitar o seu comportamento. Não abrir a boca, não revidar. Nós somos chamados para seguir os seus passos. Ele deixou o exemplo. É interessante que essa palavra, exemplo, hipogramon, ela refere-se às letras do alfabeto que eram utilizadas por as pessoas que estavam aprendendo a escrever. Era um molde das letras do alfabeto. E alguém que estava aprendendo a escrever devia traçar em cima deste molde. Cristo nos deixou um molde, um modelo, um paradigma. Ele nos deu um modelo do que é sofrer e de como devemos nos comportar em meio aos sofrimentos injustos. Mas não somente isso. Seguir os passos de Jesus é não somente ficar calado em meio aos sofrimentos,
é não somente não revidar os sofrimentos, aqueles que nos fazem sofrer, mas Jesus também nos dá um último exemplo de como devemos lidar com os sofrimentos dos justos. Seguir os seus passos, tracejar a nossa vida em cima do seu modelo, significa que quando estivermos sofrendo injustamente, devemos entregar, recomendar a nossa própria vida, a nossa própria alma a Deus que julga justamente. Devemos nos entregar confiantemente em Deus, no juízo e no julgamento de Deus. Foi isso que Jesus fez. Ele não duvidou, mas ele entregou-se, ele rendeu-se confiantemente a Deus, o juiz supremo, o juiz justo, o juiz verdadeiro. E sempre que passarmos por sofrimentos injustos, quer seja ele grande ou pequeno, em qualquer relacionamento, além de não revidar, além de ficar em silêncio, Jesus nos ensina que seguir os seus passos significa confiar em Deus. Primeiro, confiar a nossa vida, entregar a nossa vida aos cuidados de Deus em meio ao sofrimento. E confiar que Deus um dia julgará a nossa causa com justiça. É confiar no julgamento de Deus e confiar a nossa vida ao justo juiz. Essa é a maneira prática de lidarmos com o sofrimento e seguirmos os passos de Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando sofremos por causa de tratamentos injustos conosco e seguimos os passos de Jesus, conforme a orientação e a instrução de Pedro, um milagre acontece em nosso coração. Porque sempre que somos tratados injustamente, a ira toma acende no nosso coração. A vontade de revidar, de retaliar, é pulsante em nossos corações. Mas para imitarmos a Jesus, então revidarmos, nós precisamos ter essa atitude semelhante a de Jesus, de entregar a nossa vida nas mãos dos cuidados de Deus. Entregar a nossa vida nas mãos e nos cuidados do justo juiz. Primeiro, entregar a nossa própria vida. Observe o que o texto diz. Que Jesus primeiro entregou a sua causa. Ele entregou-se ao justo juiz. É preciso se entregar, se render ao justo juiz, confiando que Ele é o justo juiz. Quando nós fazemos isso, você sabe qual é a primeira coisa que acontece quando nós confiamos a nossa vida aos cuidados de Deus, ao juízo de Deus? Sabe qual é a primeira coisa que acontece em nossa vida? A ira que está no nosso coração, ela é abrandada. A ira que está no nosso coração, ela, vamos dizer, o nosso coração é esvaziado desta ira. Porque nós passamos a confiar de que a ira pertence ao Senhor. E quando nós confiamos que a ira, o juízo, o julgamento verdadeiro pertence ao Senhor, e nós confiamos a nossa vida a esse justo juiz, a ira desaparece do nosso coração. Aí nós podemos calar a boca, não gritar. Precisamos seguir os passos de Jesus, porque fomos chamados para seguir os seus passos, também no que diz respeito a suportar com paciência os sofrimentos injustos. Amém? Que Deus nos abençoe.
Que possamos ser discípulos de Cristo também nesse sentido. Como alguém que, semelhante a Jesus, suporta as tristezas e os sofrimentos injustos com paciência, imitando o Mestre. Senhor, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos amou e por amor se entregou por nós. Sofreu e morreu em nosso lugar para nos redimir dos nossos pecados. Mas também obrigado, porque o Senhor sofreu para nos deixar um exemplo de que não estamos isentos do sofrimento. E para nos deixar o exemplo de que, como servos do Senhor, nós devemos seguir os teus passos. Obrigado por essa verdade da tua palavra, que diz que para esse tipo de sofrimento fomos chamados pelo Senhor. E porque esse tipo de sofrimento é um sofrimento que agrada o Senhor. Porque imitamos o teu Filho e traz honra para o teu Filho na terra. Ajuda-nos, Senhor, a seguir os passos do teu Filho. Nessa sociedade que é hostil à nossa fé, que traz sofrimento às nossas vidas. Ajuda-nos também a suportar com paciência esses sofrimentos que faz parte da nossa vida, mesmo não fazendo parte do nosso chamado. Os sofrimentos que são comuns a nós seres humanos. Ajuda-nos a suportar ele, olhando para Jesus. Porque se ele suportou o sofrimento sem merecer, nós podemos também, Senhor, no exemplo de Cristo, suportar sofrimentos. Aqueles que não merecemos e também aqueles que fazem parte dos méritos da nossa vida. Mas que o teu Filho Jesus Cristo seja sempre para nós, em qualquer situação de sofrimento, o exemplo para suportarmos com paciência. E reagirmos em meio ao sofrimento de maneira agradável ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.